Espero que todos estejam bem, mas se não estiver, chegou a hora de ficar. Trago para vocês mais uma dose de sanidade mental. E no tema de hoje nós vamos falar sobre maturidade masculina. Por que eu vou falar sobre isso? Porque recentemente eu postei um vídeo no Instagram e aqui eu quero que vocês direcionem a sua atenção para cá. Postei um vídeo no Instagram despretensioso, vídeo simples, falando que 3 coisas que um homem adulto não deveria estar fazendo. Um homem adulto não deveria estar fazendo. Assistindo anime, assistindo desenho, estar morando junto, sem estar casado, e ficar reclamando. O vídeo viralizou, deu mais visualizações do que os vídeos normais, e um monte de homem velho, barbudo, alguns sem barbas e cabelo de coque samurai, alguns devem ser tão feios que não tem foto de perfil, ou a foto de perfil é uma mão, ou é um cachorro, resolveram comentar falando o seguinte, me xingando, falando que o vídeo mais imbecil que eles viram, que cada um faz o que quer da sua vida, falando até que eu era careca, enfim. Só que a revolta não foi porque eu disse que a pessoa, o homem, ele não deve morar junto sem estar casado. Que eu acredito que um homem, ele deve assumir o seu papel de homem, de liderança, de força, e olhar para uma mulher que ele supostamente julga amar, já que ele mora junto com ela, então supostamente ele ama ela, ele dorme com ela, ele tem relação com ela, eles saem juntos, eles se divertem juntos. Ele deveria olhar para essa mulher e dizer, olha, se eu falo que amo, eu devo agir como quem ama, então eu vou casar com ela. Existe uma autoridade acima dessa mulher, que é o pai, que é a mãe, que é o irmão mais velho. Então eu vou chegar, eu sendo homem, vou chegar diante desse homem e vou dizer que eu quero casar com a filha dele. E vou levar essa mulher até o altar e diante de Deus, diante de uma assembleia, eu vou falar e prometer a minha vida a essa mulher. É isso que um homem faz. Veja, e quando eu falo um homem faz, eu não estou contrapondo a posição do homem com a posição da mulher. Eu estou contrapondo a posição do homem contra a posição de um moleque, de um menino com atitudes infantis. A revolta não foi por isso. A revolta não foi porque eu falei que homem não deve ficar reclamando por aí. Que se existe um problema, o cara não deve ficar reclamando para a esposa, para os filhos, para as pessoas à sua volta que está difícil, que é complicado e papapá. Ele resolve o problema e não reclama. Ou ele não resolve o problema, mas também não reclama. Conviver com uma pessoa reclamando é uma das piores coisas. A pessoa que reclama de tudo, que tá sol, que tá chuva, que tá frio, que tá calor, ela reclama de tudo. É horrível. Imagina conviver com um homem que reclama o tempo inteiro. Que a comida tá sem sal, que a comida tá ruim, porra, que tá errado, tá difícil no serviço, papapá. Imagina essa convivência. Fica ruim, fica pesado para a esposa, fica pesado para os filhos, fica pesado para todo mundo. Se um homem, ele é esse símbolo de força, ou pelo menos deveria ser esse símbolo de força, ele deve ser aquele que não se abala por qualquer coisa. E aí o cara começa a reclamar de tudo, é ruim, é difícil, é pesado. A convivência fica estressante. Mas o interessante é que a revolta dos homens no perfil me xingando também não foi por isso. A revolta dos homens lá no perfil me xingando, muitos, mais de 50 comentários, foi porque eu falei que um homem adulto não deveria estar assistindo anime, desenho. Foi isso que causou a revolta daqueles homens. Aqueles homens olharam o post, olharam o vídeo e falaram, caramba, eu de fato deveria assumir a minha posição como homem e casar com essa mulher que eu falo que amo.
eu já moro junto, a gente já tem relação sexual, então eu devo casar com ela. Olha, eu reclamo mesmo, né? Eu como homem, como esse símbolo de força, eu não deveria reclamar tanto. Eu vou diminuir, vou pensar, vou caçar um método, um modo de reclamar menos. Tem certas coisas que eu tenho que suportar sozinho. Eu sou um homem adulto. Eles ignoraram isso e prestaram somente atenção no homem adulto não deve assistir desenho ou anime. E eu acredito que não deve mesmo. Vamos lá. Para uma criança, para um jovem, vamos colocar um jovem, talvez isso seja uma forma, ainda mais no Brasil, que é um país de quarta camada, um país de pessoas adultas que têm comportamentos infantis, que querem atenção o tempo inteiro, que querem ser elogiados, que querem aprovação. Talvez, né, e aqui eu ainda estou dando um, um alvará, digamos assim, talvez para um jovem, para uma criança, anime seja sim uma forma de formar o imaginário. Eu, quando mais novo, eu assistia Cavaleiros dos Zodíacos, Dragon Ball, peguei Pequeno Urso, Banana de Pijama, que já são desenhos, assisti um pouco de One Piece, nem sei se é assim que pronuncia, né? Os piratas lá, os desenhos dos piratas. Talvez isso, para um adolescente, para uma criança de 10 anos, de 11, 12 anos, talvez seja fundamental, num país como o nosso, para formar um imaginário. Existem sim algumas lições que para crianças são eficazes, de lealdade, de companheirismo, de força, de dedicação. Isso tem nesses animes. E eu já assisti e tem esse tipo de coisa. Só que para um jovem, para uma criança, isso serve para formar um imaginário. Apesar de que ainda deve ser, paralelo a isso, livros, para que o imaginário fique mais robusto. Agora, um marmanjo, um cara velho, desse tamanho, ficar revoltado porque eu falei que um homem adulto não deveria assistir anime, isso só prova o que eu disse. Não deveria mesmo, meu filho, porque você está infantilizado. Você ignorou dois aspectos totalmente importantes que eu falei no vídeo. Os sujeitos ignoraram isso e se ateram somente no que eu disse que homem adulto não deveria assistir anime. Veja, é uma atitude infantil você se revoltar por uma coisa tão inútil. Só prova o meu ponto. Não deveria mesmo um homem adulto estar assistindo anime, porque está infantilizado. Está se comportando como criança. Está dando atenção a uma coisa que é inútil. Olha, aquilo poderia ser entendido como uma ironia, né? Como a coisa mais básica das duas coisas que eu disse. Mas ninguém comentou a respeito das outras duas coisas. O foco dos homens adultos, maduros, foi o fato de eu falar que não deveria estar assistindo anime. E a revolta deles provou o meu ponto. Não deveria. Você está infantil, você está infantilizado. Você está se comportando como uma criança. Você está... Ó, chegou a notificação aqui. Alguém me xingando no vídeo. Um homem. Aí você vai olhar a foto dos homens. A foto ou não tem foto, ou é um cara totalmente feio, ridículo, fora de acima do peso, cara de sei lá, um cara de bunda. Aí você olha a foto dos homens que curtiram o post. Pô, é uns caras mais sérios, é né, uma fisionomia assim de um cara que é saudável. Os homens que comentaram me xingando, né, são aquelas pessoas assim, caramba, se arrumar uma namorada vai dar sorte, né? E aí teve mulher comentando, olha,
Eu não sou homem, mas essa parte do anime me pegou. Essa parte que você falou do anime mexeu comigo. Cara, eu tô falando das outras coisas que é para proteger a mulher de um homem que quer comê-la sem ter um compromisso sério. Ignoraram. De conviver com um homem que reclama, ignoraram. Mas a parte do anime me pegou. Aí eu leio os comentários e eu fico, caraca, eu tô certo mesmo. Tá lá, eu não fechei comentário, o pessoal tá comentando. Caramba, eu tô certo. Existe uma outra forma de um homem adulto descansar. Ah, mas eu faço o que eu quero da minha vida? Pô, tá certo, faz mesmo. Tu dá um bumbum, tu chupa um pirulito, né? Como quem tu quiser. Faz o que tu quer da sua vida. Só que existe o certo e o errado. Pô. Existe uma coisa que vai te dar, desenvolver a sua personalidade, e existe uma coisa que vai atrofiar a sua personalidade. Um homem adulto assistir anime é um atrofiamento da personalidade. Um homem adulto que chega em casa, cansado, e como fonte de descanso, vai assistir uma aula, vai ler um livro sobre um assunto que ele gosta. Você quer enrustecer o seu imaginário? Vai ler Dom Casmurro de Machado de Assis, livro pequeno, mas um romance, é onde Machado de Assis apresenta, e Machado de Assis era muito um expert em desenhar, escrever traços humanos e relatar os sofrimentos. Vai ler Dom Casmurro, vai enaltecer, vai fortalecer o seu imaginário. Vai ler Dostoiévski, Crime e Castigo, um outro livro também de romance, mas que mostra uma perspectiva de arrependimento, né, de um peso na consciência por ter cometido uma coisa tão grave, do incômodo que isso causa na alma. Mas aí o sujeito ele chega em casa, sobretudo e tinha homens casados lá, tá? Defendendo que tinha que assistir anime. Pô, francamente, você chega em casa cansado do trabalho, aí tem um monte de coisa para fazer. Pô, aí tu, em vez de buscar fortalecer seu espírito, amadurecer, ajudar sua esposa com o filho, porra, com a casa desorganizada que a esposa ficou com o filho, já tudo. Aí você vai chegar, vai pregar a bunda no sofá, na cama e vai assistir anime. Tu vai assistir desenho, porra. E aí tu quer falar pra mim, você quer falar pra mim que isso é coisa de homem adulto? Ah, mas o meu tempo livre, pô, aproveita o seu tempo livre pra treinar. Porque tu tá gordo, tá obeso, acima do peso. Aproveita o tempo livre para ficar mais inteligente, porque você tá burro. Quer me convencer que assistir anime é coisa de homem adulto? Aí teve um lá que falou assim, eu no meu auge dos 40 anos, indo pra academia de meia de desenho. Tá infantil. Pegou o personagem do Chaves, um adulto vestindo roupa de criança. Tá infantil. Você acha que tá bonito? Aí pergunta pra esposa, pergunta pras mulheres. Você prefere um homem que assiste anime, que sabe tudo do universo de anime? Ou um homem que consegue lidar com os problemas da vida real? Problemas da vida real que são apresentados em livros como os livros, as obras de Machado de Assis, Dostoiévski, Graciliano Ramos, né? Grandes escritores brasileiros que souberam colocar em livros, em personagens, sofrimentos reais humanos. Há um ditado que diz que a pessoa que lê muitos livros, ela consegue viver 1000 vidas em uma. Porque a nossa vida ela tem um espaço curto que a gente não consegue abarcar todo tipo de sofrimento e nós não conseguimos saber quais tipos de sofrimento vão cair sobre nós. Mas se a gente tem um imaginário preenchido não por pessoas que soltam poderes pela mão,
ou que estica o braço a longa distância, mas sim por sofrimentos reais que estão colocados em livros, a gente consegue viver com mais força, com mais leveza, com mais alegria, com mais paixão. Como eu falei, desenho, anime, eles mostram essa parte de lealdade, essa parte de fidelidade, de dedicação, mas é um tipo de formação para o imaginário infantil, para adolescente. Não, mas aqui Dead Note, não sei o quê, mostra lá. Ah, mas é para uma criança, mas é para um adolescente. Não é para você que é adulto, não é para você que tem mais de 20 anos. Você tá entendendo? Tem outras coisas para você se preocupar. O seu imaginário está tão atrofiado, que você acha que o desenho, você vai abstrair muita coisa do desenho. Só que se você pegar um livro para ler, você não consegue ler 2 páginas, porque o seu cérebro está acostumado a ver imagem, movimento, ação. Você não consegue parar para ler. Você está igualzinho uma criança. Entendeu? E aqui eu vim não vim me defender, eu vim reafirmar o meu ponto. Um homem adulto não deveria estar assistindo anime nem nada. Deveria estar se fortalecendo espiritualmente, fisicamente, intelectualmente, financeiramente, de todos os tipos possíveis. Tá? Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha se conscientizado, tenha acordado. Porra, pra vida, meu filho. Não dá. Um cara desse tamanho, velho desse jeito, casado, com filho, chegar em casa do serviço, falar que tá cansado, que é um estressante, que precisa desestressar, assistindo desenho, fazer isso todo dia, porra, uma vez no mês, até que vai. Mas todo dia, pô. Tem que acompanhar o episódio, tem que ver Naruto, tem que ver Sasuke. Que isso? Não tem que ver porra, sei lá o quê? Os piratas lá, tem que ver os piratas, como é que eles estão fazendo pra chegar na ilha. Porra, bicho. Não é possível. Não é possível. Então lá eu fui cancelado. Vim buscar o cancelamento aqui também. Tá bem? Então, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, envie para os seus amigos que assistem anime. Tá? Eu quero que você amadureça. Tá bem? Fique com Deus e até o próximo vídeo.